Olá, bem-vindos ao quadro. Hoje nós vamos falar sobre entalpia padrão. Como já se sabe, a entalpia de uma substância não pode ser medida diretamente, e até agora sempre falávamos de variação de entalpia em uma reação. Mas as variações de entalpia em reações dependem muito da temperatura, da pressão, da quantidade de mols de reagentes e do estado físico dos reagentes utilizados. Então decidiu-se criar um referencial para comparar as medidas de entalpia entre as substâncias. E esse referencial foi chamado de entalpia padrão, que pode ser representado pela letra H0. A entalpia padrão de substância sempre é alcançada quando essa substância está no seu estado padrão. E dizer que uma substância está no seu estado padrão é dizer que ela está a 25 graus Celsius, a 1 atm de pressão e na sua forma mais estável. Só fazendo uma observação aqui, quando falamos em variação de entalpia em reações em que tanto os reagentes quanto os produtos têm entalpia padrão, nós representamos a variação de entalpia por ΔH zero. Pois bem, falamos que a entalpia padrão foi criada para que se estabelecesse um referencial para medirmos a entalpia de algumas substâncias. Mas qual seria esse referencial? Foi adotado por convenção que substâncias simples, no seu estado padrão, sempre apresentam entalpia igual a zero, ou seja, a entalpia padrão para substâncias simples é sempre igual a zero. Por exemplo, no caso do ferro, quando ele está a 25 graus Celsius, a 1 atmosfera, e no seu estado mais estável, que é o estado sólido, nós dizemos que o ferro tem entalpia igual a zero, porque ele é uma substância simples que está no seu estado padrão, 25 graus Celsius, 1 atmosfera e sólido. Também podemos falar de um caso um pouco mais sutil aqui, que é o do carbono, que apresenta o fenômeno da alotropia, ou seja, ele não apresenta-se apenas de uma forma na natureza. O carbono pode ser encontrado na natureza como carbono grafite ou como carbono diamante, sendo que a forma alotrópica grafite é a forma alotrópica mais estável do carbono. Logo, a entalpia padrão do carbono vai ser igual a zero para o carbono grafite, mas para o carbono diamante ela não vai ser igual a zero, pois o estado padrão do carbono é 25 graus Celsius, 1 atmosfera e grafite, e não diamante. Como último exemplo, podemos citar o caso do oxigênio, que também apresenta o fenômeno da alotropia. E ele, além de estar a 25 graus Celsius e 1 atmosfera, deve estar no seu formato O2 gasoso para que ele tenha entalpia padrão igual a zero. Pois se ele se apresenta no seu outro formato alotrópico, que é o ozônio, O3 gasoso, a entalpia padrão dele não vai ser igual a zero. Agora que sabemos um pouco mais sobre a entalpia padrão, podemos fazer uma pequena observação. A entalpia padrão não necessariamente é maior do que zero ou igual a zero. Ela também pode ser menor do que zero. Vejamos, no caso do carbono diamante, que foi citado ali acima, o carbono diamante tem uma entalpia padrão maior do que zero. No caso do nitrogênio, N2, no seu estado gasoso a 25 graus Celsius, a sua entalpia vai ser igual a zero, ou seja, sua entalpia padrão é igual a zero, assim como todas as substâncias simples no estado padrão. Agora, já no caso da água, H2O, no estado líquido, mesmo ela estando no seu estado padrão, a sua entalpia padrão é menor do que zero e pode ser medida por meio de reações padrão, por meio das equações termoquímicas, que será o assunto da nossa próxima videoaula. Muito obrigado, espero que tenham gostado.